Mulheres são capazes de viver muitas vidas em uma única existência. Nos reinventamos quantas vezes precisarmos. Mudamos a rota, aprendemos outros jeitos, somos plurais. Está na própria fisiologia. 1/3 da vida modulando o humor todos os meses, outro terço remodelando o próprio cérebro. O que passa, marca. O tempo, as dores e as risadas. Trazemos na pele a nossa própria história, como um livro em braille. E é exatamente isso que nos torna únicas. Bem-vindas e bem-vindos ao Menopausa. Minha amiga, por exemplo, já foi bailarina, professora de polidense, empresária traída e, portanto, divorciada. Atualmente é empresária, cientista social, maratonista, nutricionista e muito bem casada. É também mãe de 3 pets e filha da dona Tânia. É a doutora Vanessa Costa. Nossa, quantas versões de mim. E eu continuo aqui, me revelando em muitas outras, espero que por muitos anos. E é por isso que eu tô aqui no Bar das Soluções, fazendo verdadeiras fórmulas mágicas para viver melhor e por muito mais tempo. Com qualidade e energia. Fiquem até o final, porque nós vamos disponibilizar um QR Code com as receitas completas hoje. E por falar em versões, nossa convidada de hoje escreveu um livro celebrando as suas. Ela ainda não sabe disso, mas sempre foi referência para mim, tanto profissional quanto estética. Eu tenho a alegria de receber no nosso sofá a emblemática Cristiana Oliveira. Ah, amor, que isso! Já comecei me emocionando. A minha filha, a gente ainda vai trabalhar junto, viu, amor? Vai mesmo. Obrigada por estar aqui. Não parece, gente, o olhinho, ó. Tá vendo? Só que eu não peguei o verde dela. Obrigada por estar aqui, amor. Imagina. E quando falamos em estética, estamos falando em preservar a beleza natural e, portanto, individual. E para explanar sobre esse assunto, convidamos a especialista em beleza na maturidade, a dermatologista, doutora Thalita Poppermeier. Thalita, muito bem-vinda. Ah, que alegria estar aqui com vocês, maravilhosos, um prazer conhecê-la. Vanessinha, muito obrigada também. Obrigada por estarem aqui. Gente, estética é uma parte da filosofia voltada para a reflexão a respeito da beleza sensível e do fenômeno artístico. Eu achei tão lindo isso. É aquela coisa de você parar por 1 minuto e observar o pôr do sol, sabe? Sentir, contemplar. Ou então uma obra de arte. É essa harmonia entre formas e cores. Em se tratando de uma cadeira profissional, é quem procuramos para minimizar problemas cutâneos, capilares, a fim de conservar a beleza de uma pessoa. Tudo isso está no dicionário. E eu quis começar falando disso porque eu sei que imagem sempre foi uma questão que moldou muitas passagens da vida da Cris, principalmente as emocionais. E eu me identifico com isso. E a partir do seu livro, acredito que envelhecer te trouxe um poder que você não imaginava. Priscila, e que poder, né? A gente, depois de um tempo, eu publiquei recentemente uma coisa sobre o envelhecimento. O bônus do envelhecimento, que não tem a ver com uma estética, é a questão da sabedoria, de saber dizer não, de saber exatamente o que se quer e de tentar, nessa sabedoria, saber aproveitar tudo que está em volta, porque a gente percebe que já viveu mais do que vai viver. Então, isso daí é extremamente importante, a gente saber envelhecer bem, rindo, brincando, dançando, fazendo exercício físico, se cuidando, cuidando também das pessoas que você ama. Quando eu digo cuidar das pessoas que você ama, é acarinhar, é acolher, mas não resolver os problemas por elas, né? Principalmente na minha vida, que eu tenho uma filha de 38 e outra de 26, então elas têm a individualidade delas. Mas eu acho que o bônus mesmo do envelhecimento é isso, é você saber o que quer e saber também o que você não quer. Perfeito, né? É você realmente valorizar o tempo que você tem. A gente, com certeza, a frase que você falou agora me pegou muito, né? A gente percebe que já viveu mais do que o que ainda vai viver. Então o tempo passa a ser consciência da finitude, ele passa a ser muito precioso. Então você realmente escolhe como você vai gastar o seu minuto. Exatamente. A cada minuto você escolhe o que é melhor para você, né? Claro.
Doutora, como você faz para colaborar com a autoestima de uma mulher, preservando sua essência, os seus moldes naturais, digamos assim, diante de uma pressão social que exige um padrão de beleza? Eu falo exige porque as pessoas fazem comentários discriminatórios e muito cruéis. Então, como que a gente valoriza a beleza única da pessoa, a beleza da natureza que essa pessoa veio, mesmo diante dessa grande pressão de padrão? Quero abrir essa fala dizendo que beleza ela é facilmente identificada, mas ela é muito difícil de ser traduzida. Como a Cris falou, ao longo dos anos ela foi lapidando o olhar dela sobre a vida, sobre os focos e sobre a beleza. Hoje eu vejo que passaram-se algumas fases. Tem eras que marcaram na sua essência a verdadeira simbologia daquela época e a beleza ela era traduzida. Cada época teve um... Sim, o seu padrão, padrão, né? Cada época tem um padrão diferente. Exato, né? Teve a época na Grécia, onde aqueles corpos eram todos, né, aquelas estátuas todas feitas. E hoje, o que dita a beleza de hoje? Hoje a beleza, ela precisa ser sentida na sua essência. E cada vez mais as pessoas não se deixam levar por tendência. Hoje o ser humano ele está cada vez mais exigente e eu digo que está se conectando com a sua essência de forma diferente. Quanto mais madura essa pessoa é, mais ela tem essa consciência e não se deixa levar por padrões pré-determinados. Então teve a época das novelas que a gente tinha como beleza aquele cenário que estava em evidência. Teve a época de Hollywood, onde aquelas atrizes ditavam os padrões de beleza, né? E hoje o maior padrão de beleza é aquele que nós definimos como nós nos sentimos mais seguras. Que lindo! E continuar nos sentindo nós mesmos, né? Está relacionado com o que a gente sente sobre a gente. A gente tem visto exatamente essas reversões de procedimento estético. Então, nós estamos nessa era tem acontecido muito. da reconexão. Então, nós tivemos uma tendência onde a harmonização facial, que hoje tem entrado muito em desapego dos bons profissionais, porque as pessoas injetam de forma desordenada, sem um sentido, sem um porquê, para quê, tentando ocupar um espaço que está vazio. Que é interno. Exatamente. Buscando uma aceitação, buscando um elogio. Uma validação. Os excessos, eles escondem uma falta. Então, tem entrado numa nova era das desarmonizações faciais, entrado numa era intencional. Que é essa intencionalidade? Né? Uma das técnicas que ao longo de todos esses anos eu desenvolvi foi a comunicação facial, que vem ditar essa nova regra, o que o seu rosto está comunicando para você mesmo quando você se olha no espelho. E é isso que vem de encontro ao quê? Hoje, a nova mulher de 50 anos, ela está no mercado de trabalho, ela está ativa e o que aquele rosto está ditando sobre ela? Está de acordo com aquele momento de vida que ela está vivendo? O rosto comunica o que ela está sentindo? Exatamente. E é isso que a gente precisa ter o quê? Está tudo em acordo, está tudo andando como precisa andar. Então, antigamente, 50 anos era a nossa avó, que estava aposentada em casa. A expectativa de vida também era outra, né? Exatamente. Então, agora, qual é essa mulher moderna, esse homem moderno? Ele está precisando do quê? Vivendo o quê? Que time de vida é esse que ele precisa estar de acordo? Ou seja, a autoestima que a gente busca, de repente, cuidando mais da nossa pele e tudo mais, ela tem muito mais a ver com valorizar o que a gente é e se reconhecer sendo si mesmo do que atingir um padrão que não combina com a gente, né? Exatamente. Agora vamos injetar neste contexto a questão hormonal. Sabemos que com o passar dos anos a nossa produção de colágeno vai diminuindo e depois de uma idade ela despenca, bem como a nossa pele. Mas aí quando chegamos na perimenopausa parece que tudo resseca. Por dentro e por fora. Aí eu te pergunto, o que o estrogênio tem a ver com isso? 100% relacionado, né? A diminuição da produção do estrogênio leva à diminuição das glândulas sebáceas, então isso acontece uma
diminuição da hidratação da pele, né? A pele fica mais seca, fica mais atrófica. Aí esse tem desbalanço o hormonal. ressecamento vaginal também. Com certeza, a Isso atrofia. gera tantos problemas, eu sei disso. Interrompendo você, doutora, dando o meu testemunho. Que né? vale Acho muito mais do que a ciência. Não é bem testemunho, porque é enfim, uma passagem da minha vida que, graças a Deus, passou, mas que foi complicada tanto para mim como para o meu parceiro. Quando eu conheci o Sérgio, que é o meu marido já há 8 anos, ele me conheceu 2 anos depois da menopausa. Então, da entrada na menopausa, né? E, obviamente, eu estava com baixa libido, eu não fiz reposição hormonal, depois eu vou explicar por quê. Não defendo a não reposição, eu não fiz por outros problemas. E aí eu estava com esse ressecamento vaginal e já estava há 4 anos sozinha, ou seja, 2 na perimenopausa e 2 pós-menopausa. E no início foi muito difícil, porque o homem tem a testosterona lá em cima. Meu marido, graças a Deus, ele tem 62 anos, mas tem uma libido de 16. Uma mulher maravilhosa dessa, não ele querendo é, desfrutar de tudo isso. incentiva, não é? Não, e ele é maravilhoso. Só que eu tive uma dificuldade que não partiu dele, sim partiu de mim, que quando eu fui, eu sou paciente de uma médica integrativa. Então, nessa época, eu me consultava com um outro doutor que é maravilhoso também. E eu levei o meu marido e falei para ele, para o doutor, eu falei assim, doutor Paulo, o senhor faz uma gentileza para mim e explica para o meu marido o que é menopausa. Por quê? Porque até então ele não tinha se relacionado com ninguém na menopausa. E se tinha, a pessoa fazia reposição hormonal e eu não estava fazendo por outras questões que depois eu até posso falar. A gente vai entrar. E estava acontecendo isso. E para mim era horrível, porque a libido vai para o pé, vai para baixo do chão, você tem o ressecamento vaginal, a relação se torna dolorida, né? Você começa a se preocupar com o teu parceiro, porque ao mesmo tempo você quer satisfazer ele, mas você quer dizer para ele que é um problema que não depende de você nem da sua vontade. E eu passei por essa dificuldade, graças a Deus eu superei, e ele também com toda a compreensão, que eu acho raro, a gente percebe, né? Eu tenho muito as minhas palestras, eu converso com as mulheres depois, ou então até por DM, pessoas, né, mensagem direta, falam comigo que vivem isso, mas que os maridos não entendem. Então, assim, foi um privilégio para mim ter uma pessoa que aceitou essa explicação, entendeu e me ajudou a solucionar, né? Tornou um momento mais leve. Exatamente. Então, assim, só complementando o que você está falando, que é essa secura, que tudo fica... E a pele também, meu amor, craquela, né? Parece aquela coisa que bateu no vidro e... A Cris trouxe um ponto fundamental, né? E a gente sabe, a doutora Thalita pode corroborar, que muitas mulheres passam pela perimenopausa, na maioria das vezes elas estão sozinhas, elas não têm parceiro, e um dos principais sinais é a falta de lubrificação. E como essa mulher não está tendo relação, ela não está se relacionando com ninguém, ela demora para perceber um sinal de perimenopausa. Foi o que aconteceu comigo. E aí, quando ela vai se dar conta, ela podia... No teu caso, Cris, o lubrificante foi Inicialmente um ajudante? Foi óleo mineral inicialmente, depois, como eu tenho uma parceira, eu sou sócia de uma empresa, né, de uma fábrica de cosméticos, eu tenho uma linha profissional de cabelo, que inclusive eu vou mandar para vocês. Incrível. E a gente tem como terceirização uma empresa que é exatamente de produtos, como é que ela chama? Tem um outro, não são produtos eróticos, é uma outra coisa, tem uma outra linha. Tem também, mas é uma coisa de classe A, maravilhoso. Não, isso aí também vou falar para ela mandar. E aí a Cris, eu conhecendo a Cris, ela começou a inserir na minha vida alguns lubrificantes, algumas coisinhas para a gente brincar e tal, e começou e deu certo. Só que hoje, eu faço a suplementação com o DEA. Então, já há alguns anos, eu já faço isso e melhorou muito a minha testosterona. Ele ajuda nessa lubrificação? Ajuda a testosterona. Porque não deixa de ser testosterona. Ele deixa de ser externo, né? Ele começa a ser interno também. Então, o lubrificante, às vezes, não dá conta. A gente tem que botar... Exato. Não, mas aí eu parei, eu não uso mais. Não precisa, porque suplementou o DEA já
regularizou, exatamente, é DHEA, né? Sim. Que aí tem um nome científico, eu não sei, é muito longo. Como é que é, doutora? Dihidroepiandrosterona. Prazer, Cristiana. Aí é isso, eu comecei, que foi até o Pedro... Ai, gente, memória é outra coisa que também eu vou te está dizer, cometida nessa fase. pior coisa para mim é memória. O Pedro Andrade, eu acho que também que é outro médico integrativo e tal, ele falou, eu me consultava com ele há anos atrás, e ele falou, Cris, toma o DEA. E eu não sabia para o que o DEA servia. E quando eu vi, as minhas relações começaram a melhorar muito. Eu falei, que é isso? Aí quando eu fui ver... Meu melhor amigo. Meu melhor amigo, não deixa, vai emendando um vou aprender frasco até no seu outro. nome, dihidroepiandrosterona. Depois você me ensina, depois, porque amigo. com a memória eu já esqueci, entendeu? Bom, além disso, falando da região pélvica, na perimenopausa, os temidos escapes também podem se fazer presentes numa tosse, num espirro, durante uma atividade física. E eu sei que nessa fase a gente vai perdendo tônus muscular, por causa também do colágeno. E aí eu queria entender, doutora, fica realmente frouxo esse músculo aqui? Por quê? Porque eu sei que lá na clínica tem uma cadeira que é para fortalecer o músculo pélvico. Tem. Então, realmente, acontece uma fraqueza muscular, nós vamos tendo atrofia também dos músculos e essa perda da elasticidade. Então, nós conseguimos, tanto através da cadeira, de campo eletromagnético, fazer o fortalecimento pélvico, melhorando os sintomas de incontinência, melhorando a força e estabilidade pélvica, consequentemente, melhora de dores lombares, melhora de vários sintomas ali envolvendo a fraqueza do músculo. E a tal da bexiga baixa, né, que começa a acontecer. O que é isso? É frouxidão desses ligamentos, da perda dessa força muscular. Caso do colágeno mesmo? A força das fibras começam a diminuir, né? Então, tanto as fibras de colágeno, as fibras musculares. Então, há uma reabsorção óssea, então tudo isso começa a mudar. E existe, já falando, né, dessas melhoras, claro, a necessidade da reposição hormonal, mas existem lasers que são introduzidos dentro da região íntima e eles melhoram a produção de colágeno, elastina, ácido hialurônico e a lubrificação. É verdade. Então a gente consegue rejuvenescer toda essa estrutura através da onda do laser de Erbium. Não é traumática, não dói, não tem pós nenhum, só não pode ter. Fiz. Exatamente. E a gente consegue ter uma melhora da lubrificação da parte interna, melhora da força, diminuição da incontinência urinária, consequentemente a tudo isso, a melhora da libido e a melhora externa também dos grandes e pequenos lábios, produzindo colágeno, elastina, além dos procedimentos acessórios ao laser que nós podemos fazer para deixar toda essa região mais hidratada, com menos ruguinhas. E vocês achavam que dermatologista aqui era só para cuidar da pele do rosto? Era só isso é o que está visível, né? Mas é importante a gente mencionar que a terapia de laser, ela é altamente aconselhável para as mulheres que não têm indicação de terapia de reposição hormonal. Sim. Porque muitas mulheres acham, se eu não posso fazer a terapia de reposição hormonal, acabou para mim. Vou ficar ressecada, vou ter dificuldade pro resto da vida. Temos uma alternativa extremamente importante nos dias de hoje. É a ciência ajudando muito. E tem também os próprios óvulos, que são os creminhos, né? Que você coloca que também não tem hormônios. Então tem essas duas opções. Tem várias opções. Tem várias opções. Duas opções. Né? Tem várias Vou opções. começar a procurar. Aquela que bexiga caiu, não procurei nada. Vamos comigo, Cris? Vou, amor. Vamos dar um tour pelo Instituto. Já vai rolar aqui um intercâmbio aqui. Ô, Cris, você relata que a memória é uma questão que você lida desde os 30 anos, não é isso? Já esqueci a pergunta. Cientificamente. Já esqueci a pergunta. O quê? Estamos falando sobre o quê? Não, acontece isso comigo até em programa ao vivo, meu amor. Cientificamente falando, ela tende a piorar na perimenopausa. Porque 60% das mulheres têm névoa mental. Aos poucos anos após a menopausa, parece não, né? Pelos estudos, diz assim, que na perimenopausa a memória vai piorando, aí você menopausa e na pós-menopausa ela começa quase que voltar aos níveis normais. Você sentiu essa oscilação ou continuou tudo igual? Gente, eu não Teve uma piora, uma melhora? Não lembro. Não lembro.
Que horror, tô acabando comigo, né? A pessoa assim, não fez reposição, é tudo de ruim. Não, tô brincando. Eu exercito bastante a minha memória, né? Eu exercito bastante ela através de leitura, através até de filmes, de relembrar coisas que aconteceram na minha vida, de ver fotos e tentar relembrar vários momentos que eu passei, nascimento das minhas filhas e tal. E a minha própria função, meu ofício de atriz, exercita muito. Eu estou sempre exercitando, mas de vez em quando eu estou conversando com uma pessoa, eu tenho tanta informação na cabeça, é tanta coisa, é uma mistura de referências e informações que de repente, do nada, se a pessoa começa a falar e me interrompe, não estou falando, pode interromper, mas assim, é uma coisa no sentido de que de repente eu falo, oi, puxa, o que eu estava falando mesmo? E aí, para retomar, é complicado, exatamente pelo excesso de informação. Então, deve ser por isso que no teatro não ocorre muito, porque o texto é previsto, né? Você sabe exatamente ali, tanto que, às vezes, quando eu quero mudar alguma coisa na minha interpretação, dar uma musicalidade diferente, uma pontuação diferente, atrapalha, mas eu tento fazer. Entendi. Entende? Você exercita. Exatamente. Como palavra cruzada também é uma coisa gostosa, que indicam para o Alzheimer, mas na verdade eles me sacaneiam. Porque como eu morei na Alemanha, eu estou falando minha família mesmo, né? Estou dando uma parte. Eu não falo Alzheimer, eu falo Alzheimer, que é como se pronuncia, e eles me sacaneiam o tempo todo. Alzheimer, Alzheimer. Tá bom, é Alzheimer. Mas enfim, então eu faço esse exercício para a memória, porque ela é ruim, entendeu? Mas fazer o quê? Eu agora estou tomando um negócio que me deram, que é um... Esqueci o nome. É um negócio de ômega 3, mas é para brain, quer dizer que é pro brain fog. Exatamente, entendeu? Que minha médica mandou, vamos ver se melhora um pouquinho. Cris, eu vou aproveitar e vou te dar um outro negócio para tomar. Um negócio. O quê? A gente vai chamar o Bar das Soluções. E eu preparei para a Cris hoje o smoothie da memória, porque eu já sabia que ela vinha com essa demanda. Tô gostando de ver, gente, que máximo! É lindo. E eu tenho aqui mirtilos, porque a gente precisa melhorar a nossa capacidade oxidante. Semente de abóbora, que é riquíssima em zinco, e aí ela vai melhorar a cognição. Espirulina azul para a nossa neuroplasticidade. Espirulina azul é fantástico. E a banana congelada é o que faz essa cremosidade. Essa textura, né, do Então, smoothie. se eu quero deixar uma bebida cremosa, eu uso banana congelada. Toda essa bebida foi preparada com leite vegetal. Então, eu usei aqui o leite de castanha. Tá ótimo. Todos esses ativos, eles são importantíssimos para a nossa saúde cerebral. Então, eles atuam desinflamando, eles atuam protegendo os nossos neurônios. Saúde, meninas! A nossa saúde mental. Você bota num coador? Não, porque... Não precisa coar. Mas Esse não como precisa. que você consegue triturar tão bem a semente? A semente de Porque abóbora, eu como ela todo tritura. dia semente de abóbora na salada, como eu como chia, também coloco chia, coloco linhaça dourada. Gente, tô bem, né? Tô falando assim com uma fluidez absurda. Até melhorou. E aí eu coloco, mas eu coloco tudo na salada, mas não sabia que podia colocar num suco. A semente de abóbora, ela tritura bem, Cris. Pode colocar. Você vê que não fica, ela não fica o farelinho, ela vai muito bem misturada no suco. Fica muito pequenininha, eu falei, gente... A Crica viveu, gente, a perimenopausa no pelo, como ela estava falando, né? Ela não amenizou os sintomas, porque na época você estava fumando e você ouviu dizer que aumentaria o risco de doenças cardiovasculares. Porque acontece o seguinte, agora eu vou falar, nunca falei, mas é uma verdade. Eu não sei se eu vou pronunciar certo a palavra, é hipercolesterolemia familiar, ou seja, eu tenho colesterol alto, quase hipercolesterolemia. Pronto, eu adoro que me corrijam, porque às vezes eu falo besteira. Eu tenho isso aí. Aí, o meu colesterol sempre foi alto. Mesmo eu com um peso muito a menos do que eu tô, sempre fazendo uma alimentação super saudável, não comendo quase nenhuma gordura, só gorduras saudáveis e tal, eu tinha o colesterol muito alto. Nessa época, eu estava desregulada.
completamente desregulada. Porque eu fumava, eu fazia uma alimentação péssima, eu estava 15 quilos acima do peso, eu estava toda errada, entende? E aí, quando eu fui na médica, ela falou, é melhor você dar uma segurada. Pode ser até que você melhorando isso, você consiga repor. Infelizmente, eu tenho placas nas coronárias. E tenho uma tendência que eu estou já há alguns anos tentando evitar e tomando remédio também para o meu colesterol, que não é qualquer remédio que eu posso tomar, tentando diminuir essa gordura. E também a gordura no fígado. O que os hormônios, eles são absorvidos pelo fígado. Então, todos esses cuidados, para mim, eu acabei não fazendo a reposição. Eu só faço há algum tempo a testosterona através daquele palavrão que a doutora falou, do DEA. E aí, eu não fiz por causa disso. Então, eu vivi tudo. Sim, tudo. Com intensidade. Tudo. Me reconheci naquele lugar, horroroso, mas falei, é isso, você pode melhorar de uma forma, de outra e tal. É uma fase, isso vai passar, você vai conseguir se restabelecer. E aí eu comecei a tentar melhorar, tirei algumas coisas da alimentação, parei de fumar, parei de comer coisas muito inflamatórias e tal. Coronárias. Tanto que hoje, essas placas que eu tenho, já tem alguns anos que não aumenta e elas já estão calcificando. Mas eu tenho que tomar todo um cuidado para isso não se transformar num grande problema. Então, assim, tem certas coisas que realmente eu não posso fazer. Mas todo mundo diz que reposição é vida. Estradiol, entendeu? Progesterona, que eu tentei fazer e me deprimiu. Eu tive depressão. Progesterona é um problema para mim também, sabia? Pois é. Então, assim, o estrogênio eu não repus, que é o principal, né? Então, assim... É isso, cada enfim, caso é muita coisinha, caso. sabe? Cada caso é um caso. Um especialista que entenda o cenário, porque são vários fatores que eles podem ser associados, mas que podem piorar outros. Exato, fatores, né? Exato, porque então, cada uma tem um histórico. O corpo como 360. E uma sensibilidade para cada um dos hormônios. Exatamente. Só que interrompendo, eu fico muito preocupada porque nós conseguimos ter médicos, às vezes, informações e tal. E, infelizmente, a grande maioria das mulheres tem até acesso à informação, mas não tem uma rede de apoio que pode orientá-la. Então, assim, eu escuto muito, porque eu, né, como eu falei para vocês, eu converso muito com mulheres que vão assistir minhas palestras e a questão também das redes sociais que vem até a mim. Ah, mas o SUS, ele não dá muito esse suporte para a gente, ele dá uma coisa protocolar, a gente... Então, até essas mulheres, por isso que é tão importante a gente ter esse esclarecimento e a gente que tem voz, colocar essa voz para que as pessoas, não que nós sejamos, você é especialista, eu tenho a vivência. Priscila tem vivência, você tem a vivência. A gente pode dar o nosso testemunho, o que a gente viveu. Mas aquela pessoa vai ter um outro tipo de vivência, ela tem uma outra realidade, ela está inserida em outro círculo, em outra coisa. Sim. E eu sinto uma carência dessas mulheres muito grande. Então, eu acho que é o nosso dever, desculpa se eu estou exagerando, mas é o nosso dever, mulheres que têm informação, mulheres que têm voz, a gente poder disseminar essa informação da melhor forma possível para que essas mulheres que não têm acesso e não têm uma rede de apoio possam absorver a nossa informação e talvez procurar dentro do possível. E não só as mulheres, mas você falou bem no início, os homens. Os maridos, sim, né? sim. É o maior grito de clamor das mulheres nessa fase. Exatamente. Elas precisam que o seu companheiro compreendam essa fase para que ela passe bem. E o pior de tudo, que não é nem esse privilégio, essa falta de privilégio de ter um homem que não entenda. Às vezes eu vejo homens esclarecidos, gente, fazendo isso com mulheres. E não são mulheres tão mais velhas assim, são mulheres que acabaram de entrar na menopausa, são jovens ainda, tiveram menopausa precoce. Os maridos falam, o quê?
Pra mim, meu amor, tem que transar todo dia. Mas como? Peraí, tua mulher já tá entrando... Ah, o problema é dela, ela tem que resolver o que ela vai fazer. É por isso que o menopausa existe. Vou te falar, você faz todo esse dever... É isso que eu e Vanessa, a gente criou esse programa justamente por causa desse dever que a gente sente. E principalmente o Bar das Soluções, porque ele é para ser acessível. São fórmulas para amenizar quem não pode ter tratamento ou não consegue acesso a tratamentos mais caros, digamos assim. Então, tudo que a Van traz aqui é para amenizar os desconfortos que as mulheres passam a ter nesses momentos e para conscientização de todos e dos homens principalmente. Por isso que no início eu falo assim, bem-vindas e bem-vindos ao Menopausa, porque esse programa é muito importante para você assistir com seu marido, com seu namorado, com seu companheiro, com seu pai, por exemplo, com seu filho. A situação do nosso Brasil, ela é complexa demais. E quando a gente fala de terapia, de tratamento, às vezes está numa planta, às vezes está numa fruta que você deixa de comer, né? Às vezes está numa refeição bem feita, está em beber 2 litros de água todos os dias, né, doutora? Então, a gente só... água é, né? tudo, é vida. Para memória, para pele, para a saúde, então... Né? Então, nós temos, sim, muitas possibilidades. A gente só precisa fazer a informação chegar da maneira certa. É isso. Né? Então, quando a gente quis fazer esse projeto, a gente queria que fosse completo. Né? A gente queria que as vivências fossem completas. E por isso que Cris, mais uma receita que você vai levar para casa. Meu amor, eu tô amando. Com carinho. Eu tô amando, eu tô adorando. Você. Porque a gente se debruçou na sua história para preparar essas receitas. A gente preparou para você. Eu tô indo ler o meu livro de cabo a rabo. Nossa próxima receita tem kiwi, abacaxi, espinafre, água de coco, psyllium ou psyllium, como vocês quiserem chamar, e hortelã fresquinha. Ai, gente, fala qual que é o nome dela que a gente batizou pra Cris. Refresco mental. Muito bom. Muito Todo bom. mundo fazendo agora, para não esquecer de nenhuma informação do programa. Eu já vou sair daqui me sentindo maravilhosa. Né? Já entrei me sentindo, vou sair mais. O kiwi rico em vitamina C, um poderoso alimento para mulher que quer emagrecer, inclusive. O kiwi age diretamente na microbiota intestinal. Eu amo kiwi, minha fruta preferida. Sério? Ele Sério. tem esse poder? O psyllium com o kiwi vai promover uma melhora da saúde da microbiota intestinal. E aí a gente vai ter o espinafre ajudando a doutora Thalita fazendo a produção de colágeno, melhorando a qualidade da pele, aumentando a imunidade. A água de coco com todos os princípios ativos de hidratação que a gente já conhece. O abacaxi com bromelina ajudando ainda nesse processo. É uma receita maravilhosa para você tomar ao longo do dia. Ela é refrescante. Nossa, deliciosa. Deixa numa jarra. Eu adorei. Maravilhoso. Eu adorei. Nossa. Muito gostoso. Uma delícia, né? E vai tomando ao longo do dia, vai promovendo detoxificação hepática. A gente falou muito da saúde do fígado, de melhorar os níveis, né, glicêmicos, então controlar o colesterol. Ou seja, Cris, pensada para você. Tá bom, meu amor. Eu vou lá entrar no QR Code para anotar de Que bonitinho. maravilhosa. E já vou seguir essas receitas, sim. Porque para mim é Vocês gostaram? facílimo. Doutora, você criou o método comunicação facial. Conta pra gente como que ele colabora com as mulheres que já têm idade, porém se orgulham da sua própria história, ainda que muito sofrida. O que também pode trazer a pele mais envelhecida, né? Quando a gente... Eu sempre comentei isso, quando eu era pequenininha, eu gostava muito de observar os idosos, porque eu sabia exatamente não, mas eu conseguia ler, através das marcas deles, que tipo de vida eles tinham levado. Eu ficava tentando ler as histórias através, porque às vezes tem uma cara mais sisuda, às vezes tem uma cara mais assim. E aí, eu queria trazer aqui uma pergunta que eu acho que você já deu um sinalzinho sobre isso no início da sua fala, no início do programa. As nossas emoções, elas também podem ser consideradas fatores de alteração da qualidade da nossa pele? Com certeza. O estresse, ele produz catecolaminas inflamatórias. Prazer, né? Prazer. Como é que é? Sua irmã mais nova. Qual é que é? Catecolaminas inflamatórias. Catecolaminas inflamatórias. Bonitinho. Isso. O Catecolaminas. estresse, ele é um grande vilão do envelhecimento, da queda capilar, do melasma. Então, ele está envolvido, sim,
em grande parte no envelhecimento celular. Eu achei lindo você falar que os traços, os sinais remetem à idade. E essa metodologia comunicação facial surgiu justamente para traduzir o que a pessoa deseja que as outras percebam sobre ela. Então, se os sinais eles trazem essa informação e a pessoa deseja que esses sinais permaneçam, eles precisam ficar. Eu lembro como se fosse hoje um paciente meu, que ele é um ator, e ele estava numa viagem e ele sofreu um acidente e cortou a testa, e ele desesperado se aquilo ia trazer uma cicatriz. E ele iria fazer um filme e ele seria o herói do filme. Eu falei, essa cicatriz está muito bem colocada e não se preocupe se ela permanecer, porque para o seu papel de herói é tudo uma cicatriz. Um herói, ele venceu as lutas. Nossa, que lindo. E assim é a nossa vida. Tem cicatrizes que não podem ser apagadas e algumas cicatrizes precisam ser apagadas. Rugas, algumas precisam ficar, outras precisam ser removidas. Então, a gente precisa compreender esse indivíduo, o que ele realmente está preparado e que momento de vida ele está vivendo. Que lindo. Porque existem marcas que a vida trouxe para nós e nós já estamos em uma outra fase, uma outra estação, você sabe muito bem o que eu estou falando. E esse momento precisa ser ressignificado de alguma forma. Sim. E como é importante nós compreendermos, então, a individualidade de cada um e não colocar todo mundo numa caixinha da tal da harmonização facial. Coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, tá todo mundo igual. Não vai falar o que aquela pessoa veio para dizer nesse mundo. Eu nunca consegui aceitar isso como verdade. É isso. E eu sempre entendi o meu paciente, entendi o momento de vida que ele está vivendo e o que realmente ele quer que as pessoas percebam sobre ele. Porque muitas vezes ele está com vontade de viver, mas o rosto dele demonstra que ele está apático, está triste, está desanimado. Mas por quê? Porque houve uma remodelação óssea, houve uma perda estrutural de colágeno e elastina, houve uma flacidez ligamentar, houve flacidez dos músculos e aquilo tudo em conjunto trouxe essa expressão de rosto cansado, triste. Que não combina com a vitalidade que aquela pessoa está tendo. Não combina. Eu tenho um paciente que ele tem 71 anos. Ele fala, Thalita, doutora Thalita, será que algum dia os procedimentos não vão mais funcionar em mim? Porque eu sou super jovem, eu amo viver e eu não quero que as pessoas percebam que eu estou nessa fase. Já tem outros pacientes, como o próprio Bruno. Thalita, eu gosto de ter linhas de expressão, isso me dá poder, isso mostra que eu sou maduro, então a gente precisa respeitar. Mas o homem tem mais isso, né, Vanessa, do que a mulher? Porque o homem é mais aceito, né, quando ele tem as rugas dele. Ele fica charmoso. Fica charmoso. Grisalho, Meu marido, eu vejo foto dele em 2018 e vejo hoje, eu falei, amor, você tá um gato. Aí ele falou, mas esse 8 anos mais velho, cabelo branco, com isso aqui. Eu falei, cara, fica tão lindo. Agora vai ver a mulher com cabelo branco, vai ver a mulher com as rugas. Nós somos extremamente criticadas e atacadas, como se isso deixasse de ser uma virtude. Exato. Isso que você está falando, que homens e mulheres querem manter marcas que fazem parte da sua história, né, da sua evolução como ser humano. Para a mulher é muito complicado, principalmente nas redes sociais. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que, não sei se você tem uma paciente ou você observa gente assim, mulheres que se viciam em procedimentos e que às vezes podem dizer, mas eu quero ali, eu quero aqui, eu quero... Não, porque apareceu um negócio ali. E que você tem que dizer, não faz isso, porque você vai perder a tua personalidade. Você tem alguém que já passou pela tua vida ou você conhece? Tenho. E todo excesso esconde uma falta. Guarda isso. Toda pessoa que ela está querendo ser muito percebida ou tentando tampar buracos, ela está com alguma carência emocional, afetiva, ela precisa ser percebida, ela está gritando por socorro. E existe sim um distúrbio de imagem. Isso que eu ia perguntar, já dismorfia também vem para o rosto? Exatamente, com certeza. Porque eu achei que fosse uma coisa mais corporal, sabe? Para o rosto também. Para o rosto também. Então existem doenças mentais que fazem as pessoas ter essa tendência. Mas, infelizmente, tem pessoas que têm uma distorção do que é belo. Isso. E a gente precisa, como profissional, sermos os responsáveis por trazer esse equilíbrio.
Então a pessoa não é obrigada a saber que aquilo excedeu a dose. Quem precisa informá-la é o profissional. O problema são os profissionais que se vendem por vender mais procedimentos. Eu não tenho essa mentalidade. E, geralmente eu reverto os procedimentos, entrego a verdade de uma forma muito leve, porque se o paciente, ele sentou na minha cadeira porque ele quer ouvir as minhas verdades, porque ele já confia, porque ele já percebeu alguma empatia comigo, e a minha responsabilidade é ser eu na totalidade para ele. Então, eu não escondo se está em excesso, eu não tenho medo de falar se aquele procedimento está trazendo uma informação que não condiz com a personalidade ou que aquela pessoa deseja passar. E eu já tive muitas pacientes que precisaram reverter os procedimentos, aceitaram essa reversão e, infelizmente, tivemos algumas que não aceitam essa reversão e querem cada dia mais. E existem algumas pacientes que eu acabo demitindo do meu consultório. É muito bom isso, demitir paciente. Eu acho maravilhoso. Porque assim, é a minha assinatura que está certo, jogo. certíssima. E eu acho que todo profissional, né, precisa ter esse bom senso e dever ético de informar e trazer ali uma informação real. Parabéns, querida, parabéns. Gente, a Cris falou, né, que os homens ficam charmosos e as mulheres são sempre muito criticadas. Realmente, o cabelo branco não é tão bem aceito nas mulheres, as rugas não são tão bem aceitas nas mulheres, e eu acho que existe um grande estigma histórico em relação a isso tudo. E é por isso que existe o nosso quadro Pausando Mitos. Through neural pruning, old, unused pathways are cleared and neuroplasticity increases. It's a reset. The energy once used for fertility is repurposed and your hormonal profile changes. With testosterone as your new dominant sex hormone, you gain access to a new kind of strength, one that enhances clarity, big picture thinking, leadership, and self-directed purpose. Menopause is not a problem we must fear and run from. It's a portal to the next stage in your evolution as a woman. You are entering a time of power, the season of the wise woman, and the earth needs who you are becoming. Nossa, eu fiquei toda arrepiada. Não é lindo isso? Eu nunca tinha visto. Não é lindo? Eu já vi. Vamos reformular, né, o que as pessoas enxergam sobre a menopausa, porque normalmente as pessoas têm muito medo de chegar na menopausa. As mulheres ficam aterrorizadas com o envelhecimento, né, nem só a menopausa, por causa desse grande estigma. A mulher é meio proibida de assumir a sua maturidade. E eu acho que se a gente enxerga como sabedoria, se a gente enxerga como é uma transformação natural e a gente se vê como sábia e não como velha, eu acho que a gente começa a mudar um pouco, né, esse estigma, esse olhar que até nós mesmos, mulheres, temos sobre essa fase da vida, né? E o conhecimento liberta. Quando você tem a consciência e traduz esse momento, tudo fica mais fácil. O problema é que existia muito tabu, ninguém falava sobre esse assunto, só esperavam vir o calorão, tentava só ligar o ar-condicionado e passar essa fase, que não é verdade. Então, tem muitos outros sintomas associados, que tem mulheres que nunca vão ter o calorão, e tem esses outros sintomas, como uma irritabilidade. Eu tenho um paciente que chega e fala assim, eu não consigo mais sentar numa reunião, eu fico irritada, o que será que eu tenho? Você tem um climatério, vigente. Tem mulheres que começam a achar que não amam mais os seus maridos e é simplesmente alteração hormonal que está fazendo ela ter esse sentimento. E sem paciência com os filhos, é exatamente esse momento. É impressionante, é a falta da informação. Exato. Tanto que a gente fala bastante disso e tem mulheres que falam assim, ai que saco, agora só se fala em menopausa. É, precisa falar, gente. Ela está irritada porque ela está nessa fase. Exatamente, não quer assumir, entendeu? Tem isso também. Diagnosticado. E você viu como a pele dela é linda, né? Ela está em paz com aquilo. Está em paz, ou seja, sentimentos positivos, provavelmente que a gente enxerga pela pele, pelo cabelo dela, esse viço de alguém que se alimentou muito bem durante a vida, né? A gente enxerga uma hidratação na pele dela. Vamos para o próximo. E o saldo também, né? E é isso, o saldo do nosso comportamento chega agora.
O saldo chega agora. Chega agora. O que Isso que que deixa as como a mulheres gente mais viveu irritadas a vida ainda. inteira. Exatamente, porque ela fala, e agora? Não me preparei para esse Se momento. você não se preparou para esse momento, só fez merda durante a vida toda. Nesse sentido, a Thalita está aqui para isso. Mas se prepara, mas também não crie uma ansiedade excessiva, pensando no futuro que você não sabe como é que é. Prepara bem o seu presente para o seu futuro ter uma consequência positiva. Tem isso também, porque às vezes eu vejo mulheres, enfim, leio sobre mulheres também, que falam assim, não, eu fico nessa ansiedade porque eu não quero envelhecer, eu quero retardar. Você não para o relógio. Não. Né? Aceite Mas você pode colocar a vida nos seus momentos, né? A Cora Coralina, ela fala uma coisa linda, que ela fala, você não pode colocar dias na sua vida, mas você pode colocar vida nos seus dias. Que lindo! Né? Xalala. A música é clara. É o que a gente estava falando, né? Agora, de como você viveu até aqui ou como você quer viver daqui para frente, qual o investimento que você faz, qual o investimento de vida que você faz nos seus dias. É isso. E eu tenho pacientes que chegam reclamando, ai, as minhas rugas, minha flacidez, e agora tá tudo caindo. Eu falo, gente, agradeça, sinal que você tá viva, mulher. Senão, você já tinha morrido. Envelhecer, morre cedo. Exatamente. Então, nós temos que realmente celebrar esse momento de forma consciente e saber que existe hoje inúmeras tecnologias, inúmeras informações ao nosso favor e precisamos usá-las, né, Vanessa? A ciência vai estar sempre do nosso lado e bom, Priscila, uma expert no assunto, você percebeu, né, Cris? A Pri, ela vem acompanhando a sua evolução, o seu propósito, o seu papel e entregando conhecimento para muitas mulheres. É gratificante demais caminhar ao lado da Pri durante toda essa jornada, porque a gente vê a transformação dela nessa fase. E aí ela traz, e aí eu vou usar você como exemplo, vou te pedir essa licença, por favor. Porque ela traz a vivência daquilo que a gente precisa fazer na nossa forma mais plena, aceitar o processo, né? Nós vamos passar por ele, é inevitável. A gente vai. O sofrimento é opcional. Então somos nós que escolhemos. Eu vou escolher me informar. E a Pri escolheu não só se informar, como levantar essa voz para ajudar tantas outras mulheres, né? Cumprindo o que a Cris trouxe tão genuíno hoje, que é a nossa obrigação social. A partir do momento que eu sei, eu não vou levar essa informação comigo. Eu preciso falar isso para o máximo de mulheres que eu puder, porque elas também precisam saber. Nós ficamos escondidas muitos anos. Se a gente não se ajudar agora, se a gente não quebrar, né, essa história agora, a partir de agora, somos a geração que fala sobre menopausa e ajudamos, sim, outras mulheres. Então, temos essa escolha. Podemos fazer o que quisermos hoje, mas, assim, vamos escolher com consciência. É isso, Van, né? É isso. Quero agradecer muito sua presença aqui. Meu que amor. você expõe, né, a sua história, a sua vivência, justamente para corroborar com isso que a Van está falando, né? A gente dividir aquilo que a gente viveu, a gente compartilhar aquilo que a gente já aprendeu. É uma forma da gente ajudar as pessoas. Com certeza. Então, você ter essa vulnerabilidade é muito bonito. Eu te agradeço por isso. Meu amor, que isso. E olha, Conta comigo, obrigada. que você precisar, viu? Tamo junto. E vamos, em algum momento, gente, seremos mãe e filha na ficção. Eu faria irmã dela, mas ela vive falando assim, não, você é minha filha, você é minha filha. Depois que ela passar pelo instituto, acho que Tá a gente vendo? Aí a gente faz irmã mais velha. Mas também não... sério. É linda Não, demais, eu quero maravilhosa. muito ajeitar algumas coisinhas, né? Como diz a Glória Pires, fazer umas coisinhas de menina, né? Que não sei se precisa falar. Mas, assim, eu cheguei à conclusão de que eu gosto de mim, sabe? Que lindo. Eu gosto de mim, com todas as questões mesmo que são naturais da vida. Não quero ter 40, não quero ter 50, quero ter 62 e tá bem, entendeu? Bem
para viver, para ter força e para ter, como fala, alegria para querer brincar com meu neto e poder brincar com meu neto, ou se nascer outro também para poder brincar. Eu quero ter essa vitalidade, entendeu? Assim, é gostoso a gente dar uma corrigida numa coisa ou outra. Você fala, ai, que legal. Estava falando com o seu marido agora, levantar o meu olho que está meio caidinho, está meio tristinho e tal. Ok, está tudo certo. Mas me modificar ou fazer coisas muito radicais e tal, eu tenho um pouco até de medo disso, porque eu acho que é um movimento para não me aceitar. E eu estou numa fase, quando eu digo fase, eu não quero que passe, fase passa, mas assim, eu estou numa busca para cada vez mais, no meu momento, cada vez mais para envelhecer bacana, sabe? Assim. Você viu como é isso importante? Essa fase da vida dela, existe uma comunicação que precisa estar presente. Exato. Ela quer a alegria e por isso o olho incomoda. Porque às vezes eu faço olhar assim, tá meio tristinho e eu não tô assim. Análise de comunicação facial ao vivo. Eu sou feliz assim, entendeu? Eu sou feliz. Eu tenho esse olho pequenininho, ela também tem, a gente, é o nosso charme. Mas a coisa do olhinho mais caído e tal, eu falo, mas não me representa. Deixa eu me despedir da Thalita, então, para vocês saírem juntas aqui para consulta. Doutora Thalita, muito obrigada por desmistificar não só a pele da mulher na menopausa, mas desmistificar a estética, mostrando que ela pode ser uma ferramenta de cuidado. Com certeza, e não precisa ter medo, é o que a Cris acabou de falar. Muitas mulheres, por ter convivido com pessoas que ela, na idade que ela está, que ela olha assim e fala, eu não quero ficar igual, tem esse receio, medo de ficar artificial ou não se reconhecer ou não estar compatível com o momento de vida que ela está vivendo. Então, é fundamental, como nós estamos aqui entre profissionais, compreendermos realmente qual profissional que nós vamos buscar para nos cuidarmos como nós merecemos. Eu falo que cada um tem um médico que merece. Então, é isso. Espero merecer você. Oh, meu Deus do céu! Tivemos um match nesse programa. Promovemos um encontro aqui. Com certeza. Muito obrigada, meninas. E eu me despeço de vocês citando Cristiano Oliveira. Abre aspas. O espelho passou a ser meu inimigo. Eu validava meu caráter através da opinião do outro. Foi um caminho longo até entender que a autoestima não nasce do olhar externo, mas sim da forma como a gente se acolhe. Fecha aspas. Abracem mais a si mesmas. E até semana que vem. Nossa! Palmas pra vocês.